Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Governo recorre ao Supremo para diminuir exigências do passaporte da vacina. Marcelo Queiroga confirma segundo ataque hacker ao Ministério da Saúde. Pesquisadores da USP isolam variante Ômicron para testar proteção das vacinas. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Em 2022, compartilhe o seu brilho. A Advocacia Geral da União protocolou agora à noite, no Supremo Tribunal Federal, uma petição para flexibilizar as exigências para viajantes brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil, especialmente em relação ao certificado de vacinação. Começamos esta edição por Brasília com Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Segundo a AGU, a obrigatoriedade de apresentar o chamado passaporte da vacina precisa de esclarecimentos, como, por exemplo, sobre a aplicação para brasileiros que querem voltar do exterior e estão sem o comprovante. O órgão pede que brasileiros e estrangeiros que moram no país tenham a garantia de retornar, mesmo que não apresentem o comprovante de vacinação, desde que cumpram a quarentena. Segundo o documento, a exigência equivale a negar o acolhimento territorial de cidadania, inclusive a brasileiros natos, o que, de acordo com a AGU, seria um banimento que é vedado pela Constituição. Outra exceção seria incluir pessoas que comprovem a recuperação da Covid-19 há pelo menos 11 dias, com validade de até 6 meses. Os critérios técnicos seriam definidos pelo governo. Salsi. Sim, Matheus, está certo. Daqui a pouquinho falamos de novo. E o governo da Argentina vai exigir o passaporte de vacinação a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Todos os maiores de 13 anos deverão comprovar esquema vacinal completo contra o coronavírus para entrar em ambientes fechados. A obrigatoriedade do documento já tinha sido adotada em Buenos Aires. Agora a medida será estendida para todo o país. O objetivo é acelerar a vacinação, que segue estacionada. 8 milhões de pessoas não receberam nenhuma dose da vacina. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo conseguiram isolar a cepa da variante Ômicron. O Pedro Leão tem os detalhes para a gente agora. Pedro, o que isso significa na prática, hein? Boa noite para você. Boa noite, Salsi, todos que acompanham o Jornal da Record. Olha, na prática, esse isolamento vai permitir avaliar a eficácia das vacinas contra a nova cepa. Essa é a primeira vez que a variante Ômicron é isolada no Brasil, segundo o ICB. Esse procedimento foi feito através de uma técnica aprimorada durante a epidemia de Zika vírus no Brasil. A amostra usada no estudo é do casal de brasileiros que mora na África do Sul e que veio ao país a passeio. Agora, o ICB se prepara para enviar porções dessa amostra para laboratórios e pesquisadores usarem de referência em novos testes. A previsão é de que em 2 semanas haverá estoque suficiente do vírus cultivado para ser distribuído pelo país. Salsi. Muito obrigada, Pedro, pelas informações. O governo do estado americano de Nova York voltou a exigir o uso de máscaras em ambientes fechados nesta segunda-feira. Também será exigido o uso da proteção em espaços públicos em que não vacinados podem entrar. A medida acontece em meio às preocupações por conta da rápida disseminação da variante Ômicron no país. O governo também está de olho nas festas de fim de ano, especialmente na cidade de Nova York, que costuma receber turistas de todo o mundo. A Polícia Militar do Rio de Janeiro apresentou nesta segunda-feira os uniformes com câmeras que vão registrar o trabalho dos agentes. Os detalhes agora com o Leonardo Aque. Léo, boa noite para você. Quando estes equipamentos começam a ser utilizados por aí? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, a previsão é que os novos uniformes com câmeras acopladas sejam usados pelos policiais que vão reforçar a segurança no Réveillon de Copacabana, na zona sul do Rio. De acordo com o governo do estado, mais de 21 mil câmeras foram alugadas por 30 meses. Os equipamentos serão usados para monitorar as atividades dos policiais e as abordagens. A ideia é dar mais transparência e segurança
para as ações. Cada câmera pode gravar por até 12 horas e, dependendo da situação, as imagens vão ser armazenadas por até 1 ano. Agora, Salsi, além da PM, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros também devem começar a usar essa tecnologia. Salsi. Muito obrigada pelas informações, Léo. A Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos terão que pagar o equivalente a mais de 2 bilhões de reais em indenização para as ginastas vítimas de abuso sexual. As atletas aceitaram um acordo depois de 5 anos de disputas judiciais. Elas foram vítimas do ex-médico da federação, Larry Nassar, inclusive a campeã olímpica Simone Biles. Atualmente, o médico cumpre pena em uma prisão federal. De acordo com uma investigação, 70 ginastas foram abusadas por Nassar. Minas Gerais vai antecipar repasses de cerca de 5 milhões de reais aos municípios atingidos pelas chuvas nos estados nos últimos dias. A situação é crítica e a Virgínia Nalon está aqui comigo. Tem as informações da situação nesse momento nessas cidades. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. O governo do estado vai antecipar o pagamento das parcelas do acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios, referente ao ICMS, o IPVA e também do Piso Mineiro de Assistência Social. Além disso, esse decreto colocou 30 municípios mineiros em situação de emergência e já foi enviado para o governo federal para a liberação dos recursos. O temporal que atingiu o Vale do Jequitinhonha, na divisa do estado de Minas Gerais com a Bahia, deixou muitos vilarejos e distritos incomunicáveis. Caminhões com ajuda humanitária também já foram enviados às cidades afetadas com kits de higiene, limpeza e cestas básicas. A boa notícia é que a água já baixou e que não há mais nenhuma cidade alagada. Salsi. Obrigada, Virgínia. Situação segue crítica no sul da Bahia. Pelo menos 10 pessoas morreram por conta das fortes chuvas que atingem o estado. E a Nayara Oliveira atualiza agora as informações para a gente. Oi, Nayara. Boa noite, Salsi. Segundo o boletim da Defesa Civil, mais de 15 mil pessoas estão desalojadas e 6 mil estão desabrigadas. Já passa dos 220 mil o número de pessoas afetadas pelas chuvas aqui no estado. Os temporais da última semana causaram o transbordamento dos rios. Com isso, casas foram inundadas e algumas cidades ficaram incomunicáveis. 51 cidades baianas seguem em situação de emergência. O governo do estado anunciou a criação de um plano para a recuperação dos municípios e o Ministério do Desenvolvimento Regional já liberou 5 milhões e 800 mil reais em verbas de ajuda. E as chuvas diminuíram nas últimas horas. Salsi. Que bom, né? Obrigada, Nayara. Subiu para 74 o número de mortos depois da passagem de uma série de tornados pelo sudeste americano no final de semana. O estado mais afetado foi o Kentucky. De lá, o correspondente Vandrei Pereira traz mais informações. Olá, o governador do Kentucky, Andy Beshear, informou que as idades das vítimas variam entre 5 meses e 86 anos. Em coletiva, Beshear se emocionou ao falar sobre as vidas perdidas. O balanço mais recente do estado aponta que ao menos 64 corpos já foram identificados pelas autoridades. Mais de 100 pessoas permanecem desaparecidas. Aqui em Mayfield, uma das cidades que mais sofreram pelos tornados, socorristas, cães farejadores e integrantes da Guarda Nacional vasculham escombros de casas e construções em busca por sobreviventes. Além do Kentucky, outros 7 estados americanos foram atingidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve visitar as áreas atingidas nesta quarta-feira. De Mayfield, no Kentucky, Vandrei Pereira. Na Rússia, ao menos 12 pessoas ficaram feridas depois da explosão de uma bomba numa escola a 100 quilômetros da capital Moscou. De acordo com a polícia, o autor do explosivo era um ex-aluno de 18 anos que morreu após ser levado ao hospital. A motivação do ataque ainda é investigada pelas autoridades. A temporada de verão já começou para os guarda-vidas de São Paulo. Esse foi o primeiro fim de semana com reforço nas praias e houve registro de afogamentos tanto no interior quanto no litoral. A Fernanda Burger tem os detalhes para a gente. Fernanda, boa noite para você.
Boa noite, Salsi. 2 homens morreram afogados no mar no último fim de semana aqui na Baixada Santista. Um em Praia Grande e outro em Guarujá. O grupamento marítimo dos bombeiros fez 133 salvamentos entre sábado e domingo. Foi o primeiro fim de semana com reforço dos guarda-vidas temporários em todo o litoral paulista. Mais de 480 vão atuar nas praias durante essa temporada. Em Lavrinhas, no interior do estado, os bombeiros localizaram a última vítima da cabeça d'água que atingiu uma cachoeira. 4 pessoas morreram, 16 foram resgatadas. Salsi. Obrigada, Fernanda, pelas suas informações. 75% de todas as mortes pelo coronavírus nos Estados Unidos foram de idosos. Cerca de 600 mil que morreram pela doença no país tinham mais de 65 anos, de acordo com as autoridades de saúde. Os Estados Unidos atingiram neste domingo 800 mil mortes por coronavírus, enquanto mais de 60% da população já está totalmente vacinada. E a China registrou o primeiro caso da variante Ômicron. A correspondente Silvia Kikuchi traz todos os detalhes para a gente agora. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Oi, Salsi, muito boa noite para você. Segundo a imprensa estatal chinesa, o paciente é um viajante que teria desembarcado na cidade de Tianjin, no norte do país, na última quinta-feira. Os dados dessa pessoa infectada, como idade ou nacionalidade, não foram divulgados. Apenas se sabe que ela está isolada em um hospital. Apesar da preocupação causada pela nova variante, as autoridades afirmaram que a Olimpíada de Inverno está mantida. O evento foi marcado para fevereiro sem a presença do público estrangeiro. A China tem adotado uma política de tolerância zero contra a Covid, com as medidas de prevenção mais rigorosas do mundo. O país registrou na última semana uma média diária de 82 infecções pela doença. Já a variante Ômicron se espalhou por mais de 60 países. Aqui no Japão foram registrados 17 casos, todos entre viajantes que chegaram do exterior. Salsi. Ok, Silvia, muito obrigada pelas suas informações. Porto Alegre confirmou o segundo caso da variante Ômicron e informou que o novo paciente tem vínculo epidemiológico com o primeiro, que foi confirmado na sexta passada. Os 2 apresentam sintomas leves e são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. A boa notícia no Rio Grande do Sul é em relação aos leitos de UTI. O número de internados por Covid-19 é o menor, isso em quase 1 ano e meio. Então vamos a Porto Alegre saber os detalhes com o Jairo Bastos. Oi, Jairo, boa noite. Olá, Salsi, boa noite para você e a todos. A Secretaria Estadual da Saúde confirma a tendência de queda nas internações em UTIs com casos de Covid-19. Neste momento, no Rio Grande do Sul, são 247 pacientes internados em leitos de terapia intensiva, sendo 4 crianças. É o menor número desde o dia 17 de junho do ano passado, quando foram registradas 235 internações pela doença. Lembrando que os dados só consideram os casos confirmados. Aqui na capital, Porto Alegre, são 54 pacientes internados com Covid-19 em UTI. Salsi. Boa notícia. Obrigada, Jairo. O governo da Áustria suspendeu o confinamento contra o coronavírus depois de 3 semanas. Com isso, restaurantes, bares e o comércio não essencial foram reabertos nesta segunda-feira. Apesar do fim da medida, cidadãos não vacinados ainda estão sujeitos às restrições. Eles só poderão sair de casa por razões específicas, como para comprar alimentos ou ir ao médico. No sábado, mais de 40 mil pessoas foram às ruas da capital Viena para pedir o fim das medidas. Melhorar a exportação de produtos da América Latina para a China. Este é um dos objetivos da Rota Bioceânica, que teve a pedra fundamental lançada nesta segunda-feira. Então vamos até a região de fronteira falar com o repórter William Franco, que acompanhou este evento. William, boa noite para você.
Oi, Salsi, boa noite. O evento foi em Carmelo Peralta, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil, aqui em Mato Grosso do Sul. Nesta região banhada pelo rio Paraguai, uma ponte será levantada para unir os dois países. A infraestrutura faz parte da Rota Bioceânica, que pretende ligar os oceanos Atlântico e Pacífico por meio de rodovias, passando por Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. O objetivo é agilizar as exportações para a China e aumentar a competitividade dos produtos da América do Sul em todo o mercado asiático. O presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, disse que a ponte entre Brasil e Paraguai começa a ser construída em janeiro e deverá ser concluída num prazo máximo de 3 anos. O presidente Jair Bolsonaro participaria do evento, mas teve problemas com o voo e não conseguiu pousar no Paraguai. Um novo encontro entre os chefes dos dois países deverá ocorrer no mês que vem. Salsi. Obrigada, William. Seguimos com o mercado financeiro. O dólar comercial abriu a semana em alta de 1,07%, vendido a R$ 5,67. Foi o terceiro pregão seguido de valorização da moeda americana. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo caiu 0,35%, depois de operar em alta quase o dia todo. O Ibovespa fechou acima dos 107 mil pontos. E a Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra o inquérito que investiga o presidente Jair Bolsonaro por divulgar informações que relacionavam as vacinas contra a Covid-19 ao risco de desenvolver AIDS. O Matheus Scavazini está de volta aqui com a gente. Matheus, qual o argumento da PGR? Salsi, Aras defendeu que esse inquérito provocaria 2 investigações contra Bolsonaro pelo mesmo fato, o que não é permitido por lei. Aras afirmou que já tinha tomado providência sobre a conduta do presidente, apontada pela CPI da pandemia, e que não haveria omissão. A pedido de senadores, a investigação tinha sido aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro criticou Aras por ter feito apenas uma apuração preliminar interna antes de pedir o arquivamento do caso sem passar pelo judiciário. Bolsonaro citou a associação das vacinas ao desenvolvimento de AIDS numa live em outubro. A informação foi desmentida por especialistas. Salsi. Ok, Matheus. E o ministro Marcelo Queiroga confirmou que o site do Ministério da Saúde sofreu uma nova invasão hacker nesta segunda-feira. São 2 questões diferentes, né? Aquele primeiro ataque não foi um ataque ao Ministério da Saúde. Aquilo foi a nível da Embratel, né? E felizmente os dados não foram comprometidos. Em relação a esse, foi algo de menor monta e estamos trabalhando para recuperar isso o mais rápido possível. E esse é o objetivo. Estamos trabalhando aqui de maneira intensa para que tudo seja restabelecido. Eu falei que até amanhã, não é? Aí houve esse outro ataque. Infelizmente, somos vítimas dessas figuras, né? Que têm, de maneira criminosa, invadido o sistema, tentado invadir. Eles não conseguem invadir, mas tumultuam, atrapalham, né? O governo publicou nesta segunda-feira uma medida provisória de socorro ao setor elétrico. O objetivo é evitar um aumento de tarifas nas contas de luz, isso no ano que vem. Voltamos a conversar com o Matheus Scavazini. Matheus. Salsi, a expectativa é que sejam utilizados cerca de 15 bilhões de reais para evitar aumentos nas tarifas que poderiam ultrapassar os 20%. Esses recursos devem ser usados para bancar as usinas térmicas que foram utilizadas por causa da escassez de água nas hidrelétricas, que é a principal fonte de geração de energia no país. Custos de importação de energia de países vizinhos também serão cobertos, além dos descontos na fatura prometidos aos consumidores que economizam energia, que deve acontecer a partir de janeiro. A medida foi publicada em Diário Oficial e já está em vigor. Para se tornar lei, o Congresso precisa aprovar em até 120 dias. Salsi. Certo, Matheus, obrigada. Boa noite para você.
Promover o diálogo e a participação de todas as partes envolvidas na publicidade. Este é o objetivo do publicitário Luiz Lara, que tomou posse nesta segunda-feira como presidente do Conselho Executivo das Normas Padrão, o SEMP. A cerimônia reuniu executivos do meio publicitário e de comunicação num restaurante na região central de São Paulo. O SEMP é uma entidade nacional criada pelo setor privado para garantir as boas práticas entre os anunciantes, agências de publicidade e veículos de comunicação. O novo presidente reforça a importância de unir todos os envolvidos da indústria da publicidade. Eu acho que o mercado publicitário evoluiu, está passando por uma aceleração digital, por uma grande transformação. E é importante renovar o pacto de prosperidade entre agências, anunciantes, veículos de comunicação e os novos elos digitais, construindo uma nova governança mais ágil que retrate a força da indústria da publicidade na economia brasileira. Para cada R$1 investido, são gerados R$8 para a nossa economia. A propaganda gera riquezas, empregos e impostos. A propaganda é a indústria que movimenta as outras indústrias. O mandato de Luiz Lara à frente do Conselho Executivo das Normas Padrão é de 2 anos. A Justiça de Hong Kong condenou um magnata de um jornal pró-democracia a 13 meses de prisão. Ele teria incitado as pessoas a participarem de uma homenagem às vítimas do massacre da Praça Celestial, que aconteceu há 32 anos. Segundo o tribunal, Jimmy Lai desrespeitou a ordem que proibia reuniões públicas durante a pandemia. Ele já cumpria 20 meses de prisão por participar de um protesto contra o governo em 2019. E a Coreia do Sul vai testar a tecnologia de reconhecimento facial para rastrear casos de Covid-19. A nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi, volta com os detalhes para a gente. Silvia. Olha, Salsi, a ideia é monitorar com quem a pessoa infectada teve contato, ou até mesmo se ela estava usando máscara. O reconhecimento facial vai ser feito por mais de 10 mil câmeras de segurança espalhadas pelas ruas da cidade de Bucheon. O sistema usa algoritmos de inteligência artificial e vai permitir identificar até 10 pessoas simultaneamente. O projeto, que teve um investimento equivalente a 10 milhões de reais, deve começar em janeiro. Mas os defensores da privacidade temem que esses dados sejam usados para outras finalidades. A Coreia do Sul enfrenta um pico da pandemia com uma média de 6.500 casos por dia. E a variante Ômicron tem se espalhado no país. Volto com você, Salsi. Muito obrigada, Silvia, pelas informações. O bilionário Elon Musk foi escolhido a personalidade do ano pela revista norte-americana Time. Segundo a publicação, o homem mais rico do mundo é influente na Terra e fora dela. O dono das companhias Tesla e SpaceX quer construir uma sociedade autossustentável em Marte, além de ser capaz de derrubar bolsas de valores pelo mundo com declarações nas redes sociais. O sul-africano de 51 anos tem um patrimônio equivalente a R$1,5 trilhão de reais. Na votação dos leitores, o presidente Jair Bolsonaro havia sido escolhido como personalidade do ano, mas a decisão não foi seguida pelos editores da revista. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil. Às 8h30 da manhã, você fica agora com as imagens que marcaram o dia. E logo depois tem o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.